Olá pessoal, pronto para mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre força elétrica e lei de Coulomb, né? Bom, todos sabemos que quando colocamos cargas de mesmo sinal, elas surge entre elas uma força de repulsão. Então, essas duas cargas se repelem com uma força F. E uma força F. E essa força, olhe bem, a carga 1 repele a carga 2, a carga 2 repele a carga 1. Então, eu vou chamar, para simplificar, a força F1 é a força da carga 1 sobre a carga 2, a força F2 é a força da carga 2 sobre a carga 1. Mas se nós colocarmos sinais diferentes, né, sinais contrários, a força é de atração. Então, nós teremos aqui uma força e aqui a mesma força, né? Só que agora é de atração. Então, nós temos que estar ciente dessa força aqui. Quando é atração e quando é repulsão. Isso é muito importante para a gente determinar a força resultante. Então, de novo, a carga 2 atrai a carga 1 com uma força 2. A carga 1 atrai a carga 2 com uma força F1. Tá? Então, o Coulomb, ele formulou uma lei baseada, né, no modelo da gravitação universal. É muito parecida, tá? E a força, a lei de Coulomb, diz o seguinte, que a força elétrica depende de uma constante, que a gente vai chamar de K. Essa constante multiplica o produto das cargas, então Q1 vezes Q2, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A distância que separa as duas cargas, certo? Então, essa é a lei de Coulomb, muito parecida com a lei da gravitação universal. O que nós precisamos lembrar, né? O que nós temos que tomar cuidado? Bom, primeiro, esta fórmula é para calcular o módulo. Tá aqui, nós calculamos o módulo. E como a gente fala, o módulo significa que não importa o sinal. Então, aqui é módulo da força elétrica, o valor absoluto da força elétrica, certo? Então, se no momento que eu substituir essa carga, Q2, veja, ela é negativa, aqui não vai sinal. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, não vai o sinal das cargas. Tá? É sempre o módulo. Tá? Sempre o módulo, ok? Então não vai sinal das cargas. Que mais? Força F. Força é uma grandeza vetorial. É um vetor. E se ele é um vetor, isso é muito importante, se ele é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. E agora que a gente vai ver. Bom, o módulo, a gente usa esta forma. Módulo. Direção. Então, a direção da força é a mesma da reta que une as duas cargas, tá? Então, nós vemos as cargas aqui, ó. Então, essa reta que une as duas cargas te dá a direção da força, certo? E o sentido, por isso que nós usamos o sinal, muitas vezes o sinal da física, ele te dá o sentido daquela grandeza. O sentido nós não precisamos, porque
Olha, o sentido é dado pelo sinal da carga. Se for mesmo sinal, repulsão. Então, ó, repele, a força é para fora. Se for sinais contrários, é atração. Vejam, atrai, a força é para dentro. Então, nós temos esse sentido aqui, certo? Então, o módulo é dado por essa forma. A direção é a reta que une as duas cargas. E o sentido é dado pelo sinal das cargas. Outra coisa, unidade de força, não importa se é força elétrica, se é força elástica, não importa, é o Newton, tá? É o Newton. Essa unidade de força, certo? É o Newton. O que mais que a gente precisa ver? Vamos ver o seguinte exemplo agora, tá? Aqui, eu vou dizer que a carga 1 vale Q e a carga 2 vale 4Q, certo? Então, nós vamos montar a fórmula. Então, a força elétrica vai ser igual. Quando eu aplico essa relação matemática, tanto é para calcular F1 quanto F2. Essas duas forças formam par, ação e reação. Par, ação e reação. O que dizem para ação e reação? Elas têm o mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. Ó. Vejam, sentidos opostos. Essa ponta para a direita, essa ponta para a esquerda. Aqui, eu mudei o sinal, agora elas atraem. Mas vejam, elas vão ter o mesmo módulo, mesma direção, mas essa está apontando para a direita e essa para a esquerda. Então, sentidos opostos, certo? Atua sempre em corpos diferentes, tudo que vale para o par, ação e reação lá das leis de Newton, se aplica aqui também. Então, vamos ver. Eu vou aplicar a relação matemática aqui. Então, eu vou pegar a constante K vezes a carga 1, que vale Q. A carga 2 vale 4Q, certo? Tudo isso dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. Então, essa é a forma que eu calculo. Agora, vamos ver o seguinte, tá? A gente não leva o sinal. Eu vou dizer agora que Q1 vale 4Q e Q2 vale Q, tá? Então, vamos calcular a força elétrica, né? Certo? Então, vai ser a constante K vezes a carga 1 vale 4Q, a carga 2 vale Q, dividido por D ao quadrado. Então, vejam o seguinte, que isso é um detalhe muito importante. Aqui nós temos a mesma relação, ó. A diferença é a posição do número 4, e como é um produto aqui em cima, a ordem não interfere. Então, o resultado aqui, nesse exemplo e nesse exemplo, seria o mesmo, tá? Seria o mesmo. Por que eu fiz tudo isso? Para mostrar para vocês que não importa qual das cargas eu aumento, tá? Eu posso aumentar a carga 2 nesse exemplo, ou, nesse exemplo, a carga 1. Não importa qual carga aumentou ou qual carga diminuiu, as duas forças, tá? Tanto F1 quanto F2, vão sofrer a mesma alteração. Não importa se tu mexe na carga 1 ou na carga 2. E tu calcula só uma vez, tá? Aplica uma fórmula, uma vez a fórmula, tu estás calculando a força 1, certo? E, ao mesmo tempo, a força 2, certo? Então, essa lei de Coulomb, tá? Lembrando, então, força é uma grandeza vetorial. Essa relação matemática é para calcular o módulo. Então, não levamos o sinal das cargas. A direção é dada pela reta que une as duas cargas. E o sentido é o sinal da carga, se é atração ou repulsão. Então, agora, vamos avançar por um tema muito importante, né? Então, nós já vimos que quando eu tenho duas cargas elétricas, no caso aqui eu botei o sinal negativo, então repele também, a mesma direção da reta que une as duas cargas, chamamos essa aqui de F1, tá?
essa de F2, força que a carga 1 faz sobre a carga 2. F2, a força que a carga 2 faz sobre a carga 1, separadas por uma distância, tá? Então, a unidade de carga, todo mundo já sabe que é o coulomb, né? Então, vamos lá. Para mim calcular o módulo da força elétrica, tanto faz de F1 quanto F2, vai ser a constante K, vezes a carga 1, vezes a carga 2, tudo isso dividido por D ao quadrado, tá? Pelo quadrado da distância que separam elas, certo? Isso não vai sinal, então a gente bota o módulo aqui, sem sinal, tá? E o que é a proporcionalidade entre as cargas? Então, essa relação matemática, ela nos diz que a força elétrica é diretamente proporcional, isso sim, de proporcionalidade, ao produto das cargas. Tá? O que isso significa? O que eu fizer com uma carga, tá? O que tu fizer com as cargas elétricas vai refletir na força elétrica. Tá? Eu só vou considerar, então, as cargas. E o K, professor? Professor, o K é uma constante, a constante eletrostática. O K, ele é oriundo de uma grandeza elétrica que é a permissividade do vácuo, tá? Mas aqui nós não vamos entrar no detalhe. Geralmente a gente usa o K e ele depende do meio. Então nós temos o K0, tá? Que é do vácuo e ele vale 9 vezes 10 na 9. Então a unidade dele é o Newton vezes o metro quadrado. Tudo isso dividido por Coulomb ao quadrado. Uma constante proporcionalidade para ajustar aqui as unidades e coisa. Depende do meio, tá? Depende do meio onde as cargas estão imersas, tá? Então, se for no vácuo, então a gente usa o 9 vezes 10 na 9. E daí, essa relação nos diz, então, que a força é proporcional ao produto das cargas e que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. E aqui não. Aqui, por exemplo, se eu dobro uma carga, a força dobra. Se eu divido uma carga por 2, a força divide por 2. Aqui é o contrário. Aqui, se eu aumento a distância, como é inversamente proporcional, a força diminui. Então, vejam, se a distância aumenta, o que acontece com a força? Diminui. Só que não numa relação direta, ela diminui com o quadrado. Vamos supor, o D dobra 2 vezes D, certo? O que acontece com a força? Então, a gente vê a força aumentou, né? Perdão, a distância aumentou, ó, era D, passou para 2D, a força vai diminuir. A distância aumentou 2 vezes, certo? 2 ao quadrado significa que a força diminui 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4, tá? Então, isso aqui aumenta 2 vezes, isso aqui diminui 4 vezes, certo? Vamos pegar dando mais um exemplo. Se a distância inicialmente era D, entre as cargas, pode ser as duas positivas, tá? A distância era D, agora a distância ela vai ser 5 vezes D, passou para 5 vezes D. Então vamos de novo. Aumentou 5 vezes a distância, né? Aumentou 5 vezes, a força vai diminuir
5 ao quadrado é 25, então ela diminui 25 vezes. Certo, pessoal? Isso é muito importante. Vamos de novo, mais um exemplo. Sempre com a distância, se a distância diminuir 3 vezes, antes a distância era d, agora eu diminuo a distância 3 vezes. Então, d diminui 3 vezes, o f vai ao contrário, vai aumentar, tá? 3 vezes ao quadrado é igual a 9, ele aumenta 9 vezes, certo? Então, sempre inversamente proporcional ao quadrado da distância. D aumenta 3 vezes, D diminui 3 vezes, o F aumenta 3 ao quadrado 9 vezes. Sempre inverso. Se um aumenta, o outro diminui. Quando eu estou falando força e distância. Vou pegar aqui, eu tenho a carga 1 e a carga 2. Vejam, eu tenho a carga 1, a carga 2, né? Mesmo sinal, repele, né, pessoal? Mesmo sinal, repele, força elétrica. Aí, o que ele fala? O que vai acontecer com a força se eu dobro a carga 1? 2 vezes Q1. O que tu faz com a carga, acontece com a força. Se a carga aumenta, a força também aumenta. Se a carga aumentou 2 vezes, a força vai aumentar 2 vezes. E se diminuir, exatamente a mesma coisa. Tá? Então agora, pessoal, nós vimos basicamente boa parte da questão teórica e falta a gente ver agora a força resultante, com mais de uma carga. Então, a força resultante é quando tu tem mais de uma carga atuando no sistema. Por exemplo, eu tenho uma carga 1, a carga 2 e a carga 3. Eu quero a força resultante aqui na carga 2. Bom, primeiro vamos distribuir alguns sinais. A carga 1 é positiva, a carga 3 é positiva e a carga 1 negativa. Então, o que acontece? A carga, quais são as forças que estão atuando na carga 2? A resultante na carga 2, certo? Então, eu tenho uma força de atração. Uma força de atração. Que vamos chamar de F1. A força da carga 1 sobre a carga 2. E a carga 3? Ora, a carga 3 é positiva, a carga 2 é negativa, eu vou ter uma força de atração também. Professor, mas como ela está mais distante? Bom, eu não falei o valor das cargas. Agora, por enquanto, não nos interessa essa proporcionalidade. O que nós vamos observar só é como tratar vetorialmente. Ó. Eu tenho a força resultante aqui na carga 2, a força resultante na carga 2 vai ser a soma vetorial da força 1, que é a força da carga 1 sobre a carga 2, e da força 3, que é a força da carga 3 sobre a carga 2. Soma vetorial. Tá? Então, nós vamos ver como nós vamos tratar essa força, tá? Como a gente vai tratar, vamos recordar a soma de vetores, tá, pessoal? Fazer uma revisão da soma de vetores, isso eu vou fazer nos exemplos, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu faço uma revisão dos vetores e resolvo um exemplo. Então, para finalizar, vamos ver mais um modelo. Imagine a carga 1 positiva, a carga 2 positiva e a carga 3 negativa. Como é que eu monto? Carga 1, também, força resultante na 2. Aqui, a força resultante aqui, tá? Carga 1 repele a carga 2. A carga 3 positiva, com carga 3 negativa, carga 2 positiva. Então, elas atraem-se, né? Então, aqui a força
da carga 3 sobre a carga 2, e aqui é a força da carga 1 sobre a carga 2. E a resultante, então, aplicando o teorema do paralelogramo, a força resultante entre essas duas cargas vai ser essa aqui, ó. Tá? Então, aqui nós aplicamos a lei dos cossenos, mas genericamente, a força resultante, genericamente não, de forma geral, a força resultante é a força 1 mais a força 2, certo? Vetorialmente, a soma desses vetores. E aí vai depender do ângulo aqui entre as cargas, né? Vai depender desse ângulo, se vai aplicar a lei dos cossenos, se dá para resolver por Pitágoras. Então, isso a gente vai ver nos exemplos. Então, não percam o vídeo agora, próximo vídeo, que a gente vai trabalhar os exemplos. Vamos resolver exemplos de força, tá? Exemplos de força. Vamos tentar resolver o máximo de exercícios possíveis no próximo vídeo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, que vai ser exemplos de força elétrica.